Nós não vamos falar mais sobre as bem-aventuranças porque já se findaram. Então, eu vou começar uma nova série de sermãos com os irmãos a respeito do amor de Deus. Então, nas próximas pregações, eu estarei trabalhando com vocês diversos aspectos do amor de Deus, diversas passagens bíblicas que nos falam a respeito do amor do Senhor. Porque eu creio que o amor do Senhor é o que move a igreja. É o amor de Deus pelo seu Filho em primeiro lugar. E o amor de Deus por homens é que faz com que toda a história aconteça. Nós somos frutos do amor de Deus. Mas o Senhor Jesus nos ensinou que nos últimos dias o amor se esfriaria. E eu creio que, diante daquilo que a sociedade tem imposto para nós, nós temos esquecido o que representa o amor de Deus. Como esse amor deve nos motivar, como esse amor deve nos transformar, como esse amor move a igreja. E é sobre isso que nós vamos falar nas próximas pregações. E hoje, um texto muito conhecido, um texto muito especial para mim, porque é o texto da minha conversão. Foi por meio, ouvindo esse texto, embora tenha sido num filme, mas foi ouvindo esse texto que o Senhor Jesus mudou a minha vida, e é a primeira vez que eu vou ter a oportunidade de falar sobre ele. Eu nunca tinha tratado ele em nenhum momento. Então é um texto muito especial para mim, e que o Senhor me ajude a falar sobre o amor dele nessa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 15, do verso 11 ao verso de número 32. Lucas, capítulo 15, nós vamos ler do verso 11 ao verso de número 32. O texto está sendo projetado aí para nós. Os irmãos também fiquem à vontade, se quiserem, para abrir nas suas Bíblias. Mas diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa. Vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, muito obrigado pelo teu grande amor. Obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque pelo teu amor o Senhor nos elegeu. E é o teu amor, Pai, que nos constrange e o teu amor que nos distingue como teu povo. Que nessa noite nós possamos ser transformados pelo teu amor. Que possamos entender as consequências de tão grande amor para a nossa vida. Ajuda-nos, Deus, porque nós precisamos de Ti, nós carecemos de Ti. E nós te louvamos, porque a Tua palavra é vida para nós. Vivifica-nos, Senhor, segundo a Tua palavra. É o que te pedimos, no nome do Teu Filho, o amado Jesus. Amém, Pai. Meus irmãos, como eu disse, eu gostaria de falar sobre amor nas próximas séries, porque de fato o amor significa movimento. Nós fomos ensinados que amor são atitudes, são ações. E há um teólogo, Vadislau Gomes, que ele diz que o amor é a operação da nossa vida. Você faz de acordo com aquilo que você ama. É o amor que nos move. E é o amor de Deus, primeiramente por Jesus, e o amor de Deus por nós, que faz com que a história se encaminhe. E esse amor de Deus é um amor que opera, é um amor que transforma, é um amor que muda direções. E é sobre esse amor transformador que eu quero falar hoje. Eu quero mostrar como o amor de Deus transforma as nossas vidas. Como o amor de Deus pode transformar a nossa situação, individualmente, mas como igreja também. E se nós temos nos esquecido do amor do Pai, é preciso relembrar. E para isso eu quero usar essa parábola que é muito, mas muito conhecida e certamente um dos textos mais amados da igreja. Todos nós aqui já ouvimos muitas vezes a respeito do filho Gastão, do filho pródigo. E é sobre essa parábola que eu quero trabalhar com vocês hoje, abordando o seguinte tema: o amor transformador do Pai. O amor transformador do Pai. E por que esse amor nos transforma? Primeiramente, porque ele nos constrange. É um amor que nos envergonha, é um amor que nos humilha. É interessante que nós temos aqui 3 parábolas que estão trabalhando sobre a mesma temática. E parábola é um tipo específico de literatura bíblica que requer regras de interpretação próprias. E quando a gente vai trabalhar parábolas, é muito importante que a gente entenda o contexto dessas parábolas. E qual que é o contexto próximo desse texto aqui de Lucas? Quando você olha lá no primeiro
versículo, você vai ver que Jesus ele vai comer com publicanos, com pecadores, que eram pessoas consideradas como a escória da sociedade. Eram os rejeitados, eram os traidores da nação. O publicano era alguém que se sujeitava a Roma para cobrar impostos. Então ele era mal visto. Ninguém gostaria de estar próximo a um publicano. E quando os fariseus veem essa situação, veem o Senhor Jesus, um mestre, assentado com esses homens, eles começam a questionar e falar: por quê ele se aceita com pecadores e publicanos? E aí o Senhor Jesus vai contar 3 parábolas que possuem o mesmo ensino. Você vai ter da mulher que varre a sua casa para encontrar a dracma perdida, do pastor que vai atrás da ovelha perdida, e aqui nós temos a história dos 2 filhos. Mas por que eu escolhi especialmente esse texto, essa parábola, ao invés de trabalhar talvez qualquer uma das outras? Por que essa parábola em específico? Porque das 3, ela é a única que vai também relatar para nós como viviam os fariseus, como era o coração deles. E isso é muito importante, porque nós temos que tomar o cuidado de nós não sermos os fariseus dos nossos dias. E como eu disse, para nós não sermos esses fariseus, nós precisamos ser constrangidos pelo amor de Deus. E vamos ver como esse amor constrange, olhando para o texto bíblico. Primeiro, esse amor constrange porque nós não somos merecedores dele. Quando nós olhamos para esse texto, vai ser contado para a gente aqui a história de um filho rebelde, um filho que não é merecedor do amor do seu pai. Porque o que ele faz? Ele se levanta contra o seu pai. Diz o texto que um homem tinha 2 filhos, e que o mais novo desses filhos chega ao pai e diz: me dê a parte da herança que me cabe. E isso é um pedido incomum para aquele período, tá bom? Não existia esse pedido. Um filho nunca chegava no seu pai naquele período e dizia: me dá a parte da minha herança. E aqui a gente tem que tentar, é interessante, eu vou deixar uma recomendação para vocês. Tem um livro muito bom de um autor chamado Kenneth Bailey, que é As Parábolas de Jesus. Quem puder ler esse livro, faça, porque ele é muito bom. É um investimento, claro, mas quem puder ler, vale a pena, porque ele vai trabalhar os aspectos culturais das parábolas de Lucas. A gente está muito distante, historicamente, dessas parábolas. A gente não está... Vamos pensar assim, parábolas são ilustrações que o Senhor Jesus usa daquilo que era cotidiano das pessoas naquele período. Não é o nosso cotidiano. Algumas situações a gente até consegue identificar, mas quando a gente vai entender culturalmente, essas parábolas enriquecem a nossa interpretação. Por isso eu faço essa recomendação, os irmãos que puderem, leiam esse livro. Mas vamos entender aqui, existiam 2 costumes na época pelos quais seria possível, antes da morte do pai, um filho herdar a sua herança. O primeiro é quando, vocês vão se lembrar lá que quando Abraão teve filhos com Quetura, ele dá presente aos seus filhos e fala: vão embora, para que eles não causassem problema futuramente. Esse era um jeito do pai distribuir a herança antes de morrer. Mas é muito pouco provável que seja esse o caso aqui. É possível que o caso aqui seja de um outro costume, que era o seguinte: antes de você morrer, você poderia dividir a sua herança entre os seus filhos. Há quem diga que o filho mais velho ficava com 2/3 e um outro 1/3 era dividido com os outros filhos. Mas o que o pai fazia? Ele pegava a sua herança, a sua terra, ele dividia e falava: meu filho, agora essa parte é sua. Quando eu morrer, você vai poder fazer o uso dela. Mas nesse momento, ainda que a terra seja sua, você não pode ter o controle sobre ela. Você não pode vender a terra. Você não pode vender os frutos da terra. Ou seja, a propriedade é sua. A gente tem um pouco disso no direito. A propriedade, você é o dono da terra, mas você não tem a posse. Você não pode administrar como você bem entender. Quem administra sou eu, mas a terra já é sua. E eu quero dizer que acho que foi isso que o filho mais novo
fez. Ele pediu para que então o pai já dividisse a sua parte da herança. Mas, como eu disse, não cabia a ele o direito de vender. Mas, de alguma forma, ele vende. E se ele o faz é porque o pai o permite. Mas qual que é a seriedade disso? Ele só poderia vender a terra depois que o pai morresse. O que esse filho está dizendo ao pai é: eu quero que o Senhor morra. Se o Senhor estivesse morto, eu poderia vender essa terra. Ele está ofendendo profundamente o seu pai. Se o Senhor morresse, eu poderia vender a terra. E é o pedido que ele faz, e o mais interessante é que qualquer pai fala assim: você quer que eu morra? Você quer a minha terra? Você está querendo que eu morra e você quer a minha terra? Cai fora, moleque. Mas não é isso que esse pai faz. Ele fala: tá bom, está aqui a sua parte da herança. E esse filho vende isso e vai embora. Mas eu queria destacar um ponto aqui. Ainda no verso 12, o texto diz: e ele lhes repartiu os bens. Lhes, plural. Ele não repartiu o bem só com o filho mais novo. Ele repartiu o bem com o filho mais velho. O filho mais velho poderia ter dito: pai, eu não quero herança. Não quero que o Senhor morra. Mas o filho mais novo aceitou a herança antes. Guardem isso porque vai ser uma informação importante lá na frente. Mas vamos aqui tratar agora desse filho mais novo. Ele vende a terra que era da família dele, propriedade da família dele, algo que é importante no contexto de Israel. Ele está alienando um bem que pertence à família dele há gerações, e ele vai embora, não passando-se muitos dias, e ele vai viver numa terra distante, onde ele vai dissipar os bens dele de maneira dissoluta. Ele vai gastar de maneira exorbitante. É por isso que o nome dessa parábola ela foi batizada de o filho pródigo, porque ele é o filho gastão. Pródigo tem a ver com isso, aquele que gasta de maneira exagerada, exorbitante. E ele gasta a riqueza dele, ele dissipa, e o texto vai dizer que ele vivia de uma maneira dissoluta, incurável, impiedosamente. O texto está dizendo, a palavra dissoluta é isso, incurável. O texto está falando, esse homem vivia de uma maneira incurável. É uma coisa que não tem cura, uma coisa que não tem solução. Esse filho estava perdido. A gente não sabe muito bem como ele gastou esses bens. O texto não especifica, embora o filho mais velho vai dizer que foi com meretrizes. Mas o próprio texto em si não fala se foi com isso ou não, só fala que ele gastava exageradamente. Só que acontece uma coisa, e a gente vai perceber que esse filho, ele, além de ser rebelde, ele vai se tornar miserável. Porque vai dizer o texto que vai chegar uma grande fome nesse lugar onde ele está, e por conta disso, ele vai passar fome, ele vai perder o seu dinheiro, porque imagina, né, a gente sofre isso, a inflação. Imagina quanto deveria ser para você comprar um punhado de farinha, talvez. Então, você gasta mais quando há uma fome, quando há estiagem. Então, ele perde as suas riquezas, e o que ele tem que fazer é se sujeitar a um gentil e começar, vai viver com esse gentil, vai se ajuntar a ele, vai viver lá num sobradinho no final da casa dele, o texto. E é interessante que ele vai ser agora o responsável por alimentar os porcos. Quando você quer se livrar de alguém, um oriental naquele período, nunca vai dizer assim: a Isabel está morando comigo. Isabel, já deu, né? Vai embora, né? Ele nunca diria isso. Mas ele ia falar assim: Isabel, quer saber? O que você não gosta de fazer? Eu não gosto de lavar a louça. Então faz um favor para mim, vai lavar a louça lá na minha casa. Ele está sendo rejeitado. Ele está sendo expulso. Eu não quero você aqui. Então, sabe o que você vai fazer? Vai lá cuidar dos porcos. Porque para um judeu é impensável você cuidar de porcos. Então, ele vai colocar um judeu para fazer exatamente isso. E o mais interessante é que a situação desse homem é tão
miserável, isso chama tanto a nossa atenção, que ele começa a ver a comida dos porcos e começa a ter interesse por ela. Aqui fala alfarroba, provavelmente vagem selvagem. O porco que estava lá solto no pasto, ele fuçava a terra. E existe um tipo de vagem que quando você fuça a terra, ela está atrelada às raízes de algumas árvores, arbustos na verdade, e é uma vagem amarga, é uma vagem com espinhos. E os porcos fuçando a terra comiam isso. Imagina você olhar para um porco fuçando a terra, achando uma vagem amarga e falar assim, como eu queria comer isso. É uma situação de miséria. Então a gente percebe que esse rapaz não é merecedor de nenhum sentimento que podia vir do seu pai. Ele era rebelde. E agora ele não tinha nem dinheiro para oferecer ao pai. Nem podia dizer assim, pai, me aceita, porque na sua velhice eu vou cuidar do Senhor. Não tem, como ele vai cuidar do pai? Não tem dinheiro. Ele é rebelde, ele é miserável, ele é digno de todo o desprezo que o pai poderia ter por ele. Filho rebelde, filho mau, nunca mais quero te ver. Mas o pai dessa parábola é um pai impressionante. É um pai amoroso. É um pai que ama o seu filho, independente da rebeldia e da miséria dele. Porque esse homem vivendo nessa situação, esse jovem vivendo nessa situação, vai cair a ficha dele, vai falar assim, olha, lá na casa dos meus pais, até os trabalhadores têm pão em fartura. Eu vou voltar para lá. Então cai a ficha dele, ele percebe a sua miséria, e ele vai voltar para o seu pai, e aí ele vai ser constrangido pelo amor do pai. Mas eu queria mostrar uma coisa para vocês, que primeiramente, o amor destrói as nossas defesas. Esse filho diz o seguinte, o texto diz aí que ele volta para si. Não é um termo que signifique arrependimento ou uma mudança muito drástica na forma como você vive. É só alguém que, de repente, tem um insight, percebe alguma coisa. O que ele percebeu? Que na casa do pai, ele não passaria fome. Então, o que ele decide? Vou voltar para a casa do meu pai. Só que ele tem um plano, ele tem uma estratégia. Eu vou chegar até o meu pai e vou dizer, pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado de teu filho, faz de mim um trabalhador assalariado. Existiam 3 tipos de trabalhadores em Israel. 2 deles viviam na casa, um terceiro é esse assalariado, ele ganha por dia, ele vai trabalhar. Um é um servo que vai viver na casa para sempre, e um é um servo que vai viver lá durante algum tempo e depois vai ser libertado. Ele quer se tornar esse terceiro tipo de trabalhador, o que recebe o salário. O que a gente entende aqui é que esse homem talvez não tenha se arrependido sinceramente nesse momento. Ele tenha passado por aquilo que a gente chama do arrependimento dos judeus. Dentro da tradição rabínica, havia a ideia de você se arrepender, mas era o seguinte, você se arrepende, você confessa que errou, mas agora você vai encontrar meios de reparar o seu dano, para mostrar que você está arrependido. Mas é uma obra que você deve executar, é algo que você precisa fazer, é um arrependimento que você tem que demonstrar para as pessoas. Mas não é um arrependimento daquele que a Bíblia cobra da gente. É um arrependimento, vamos colocar assim, mascarado. Por isso que ele diz, eu vou trabalhar. Porque se eu trabalhar, eu vou ter agora um salário para sustentar o meu pai na velhice. E se eu tenho um salário e eu não preciso viver na casa do meu pai, eu não vou precisar confrontar o meu irmão. Eu não vou viver lá. Meu irmão, imagina a situação. Eu vou vê-lo de vez em quando eu for trabalhar. Acabou, expediente, volto para casa. Então é uma maneira de ele solucionar a situação que ele se encontrou. Mas vejam o que acontece um pouco mais para frente.
lá no verso 21, ele diz assim: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado de teu filho. Está faltando alguma coisa aí, não está? Ele não disse para o pai: pai, eu quero ser um trabalhador. Ele não apresentou a solução. Ele passou lá à noite planejando o que ele ia falar para o pai, e quando ele chegou no pai, ele não disse. Alguns vão entender porque o pai foi tão rápido, agiu de tal forma que não deu tempo de ele falar, mas eu creio que não é isso que aconteceu aqui. Eu creio que esse homem realmente se arrependeu. Não tenho solução para o meu problema. Não tem nada que eu possa oferecer. Não adianta eu ser trabalhador aqui, porque isso não resolve os erros que eu cometi. Mas a pergunta é, o que aconteceu no meio do caminho? Como esse homem que tinha um plano, de repente abriu mão de todo o plano que ele tinha? É que esse homem foi constrangido pelo amor do seu pai. O texto diz que ele, chegando na aldeia, é visto de longe por seu pai. E o seu pai corre em direção a ele. É humilhante para uma pessoa de alta posição. Pensem nas roupas que eles usavam naquele período. É humilhante para alguém usando aquelas túnicas de alta posição correr, ainda mais em público. Mas aquele pai se humilha. E imagina as pessoas, o que está acontecendo? Olha o Hércio correndo aí. O Hércio correndo? E as pessoas, por que ele faz isso? Porque o pai está chamando para si. Olhem para mim. Eu estou me humilhando pelo meu filho, mas eu quero que todos vejam. Isso chama a atenção. Ver um senhor de alta posição correndo, se humilhando nesse jeito, alerta a cidade. Olha, o que está acontecendo? Por que ele está fazendo isso? É para que todos vejam que ele ama o seu filho. E ele se humilha. Ele beija o filho. É um sinal de reconciliação. Eu estou perdoando o meu filho. Todo mundo está vendo. Todo mundo está acompanhando. É um evento, porque esse homem correu. Ele chamou a atenção para si. E agora todos têm visto que ele perdoou o seu filho. Porque ele o abraça. Porque ele o beija. Porque ele mostra, eu te amo, meu filho. E isso constrange aquele rapaz. Ele disse, ele me ama. E o que eu posso fazer? O que eu posso oferecer? Vou ser trabalhador dele? Nada do que eu faça possa mudar a minha situação. Ele podia não me aceitar, ele podia me rejeitar. Ele falou, não quero que você seja um trabalhador meu. Não me importa se você no futuro quer cuidar de mim. Não quero, vai embora. Mas não é assim que o pai age. O pai ama o filho. E o amor do pai o constrange. Ele diz, pai, eu não tenho nada para te oferecer. Eu não sou digno de ser chamado de seu filho. Pai, eu pequei contra ti, pequei contra o céu, porque todo pecado contra o homem também é um pecado diante de Deus. Pai, eu não tenho nada, só o teu amor. E o teu amor me constrange. Esse homem foi constrangido pelo amor do pai. Porque o amor desse pai é intenso. É público. É visível. Você sente. E não tem como esconder que você é amado por ele. Quem é o pai dessa parábola? É o nosso Deus. É o Deus que olha para cada um de nós e na nossa rebeldia e na nossa miséria nos ama. Mesmo quando nós não temos nada a oferecer. Ele nos abraça, Ele nos beija, Ele envia o seu Filho que é humilhado por nós. E esse amor nos constrange. Diante do amor de Deus não há palavras. Diante do amor de Deus não há justificativas. Diante do amor de Deus não há, pai, olha o que eu posso te oferecer. Não tem. Diante do amor de Deus só há arrependimento sincero. Eu não mereço. É a tua graça.
que amor lindo esse do Pai que nos constrange. E nós precisamos ser constrangidos por esse amor. Eu acredito que nós temos deixado esse amor de Deus numa prateleira da nossa vida espiritual. A gente começa a se falar, olha, talvez eu seja um bom crente, olha como eu sou um bom crente. Eu leio a Bíblia todos os dias, eu oro todos os dias, eu estou na igreja todos os dias. Olha, eu fui tentado na semana passada a dar uns beijos na garota na boate, mas eu não fiz. Primeiro porque ele estava na boate, mas ok. Mas eu não fiz. Olha como eu estou sendo bom. Olha como eu estou sendo merecedor. Ah, Deus, que é isso? Por que eu estou, às vezes, passando por essa situação se eu não sou digno de passar por isso? O fato é que qualquer coisa ruim pelo qual nós passássemos é muito mais do que justo. Mas o fato é que o Pai tem nos amado. E diante desse amor, meus irmãos, abra mão de qualquer orgulho que você possa ter. Abra mão dos seus argumentos. Abra mão da sua razão. Eu tenho a razão. Eu sou o certo. Eu sou o melhor. Eu sou o cara. Eu sou a cara. A mulher. Abra mão de tudo isso. Abra mão das suas justificativas. Pare de se explicar. Pare de tentar justificar a sua vida de pecado. Pare de achar que é normal você, no seu dia a dia, não se preocupar em ler as Escrituras, de você conduzir a sua família em piedade diante de Deus. Pare de justificar isso e seja constrangido por esse amor. Diga, Senhor, eu sou pecador, sou miserável, mas o teu amor pode me transformar. Abra mão dos seus argumentos. O que esse filho podia fazer? Nada. Só ser beijado. Só ser abraçado pelo Pai. É graça. A gente só recebe. E às vezes a gente começa a pensar que Deus é devedor nosso. E a gente se enche de orgulho, a gente se enche de pretensão. A gente abre a boca para criticar todo mundo e a todos. Quando a gente deveria falar, quem sou eu para falar alguma coisa de alguém? Senhor, me constranja com o teu amor. O amor de Deus transforma, porque o amor de Deus nos constrange. É isso que a gente aprende com a história desse filho. E vejam só que o pai vai fazer uma festa para ele. Eu disse, o amor do pai é intenso. Ele fala assim, dê para esse filho a melhor roupa. Qual que é a melhor roupa? A roupa do pai. Essa é a melhor roupa que se pode ter na casa, a própria roupa do pai. Deus nos vestiu com trajes de justiça. Roupas que não eram nossas. A roupa de Cristo, porque Cristo é o justo. O pai põe um anel no dedo do filho, bota sandálias nos seus pés. Esse filho está sendo honrado aqui, mas que honra esse filho merecia? Nenhuma. Meus irmãos, por que a gente merece o amor de Deus? O que a gente faz para Ele? A gente peca dia após dia. Mas esse Deus nos ama. E esse amor tem que nos estimular a seguir em frente. Pai, eu não mereço. Não é porque eu consigo. Não é porque, olha, eu tenho um projeto na minha vida, mas eu tenho a capacidade de executá-lo e de fazer. Você não tem. Mas o amor do Pai que nos transforma, que nos constrange, é que pode gerar transformação em cada um de nós. É o que nos motiva, é o que nos dá força. E talvez, se nós estamos desmotivados, se nós estamos capengando na nossa caminhada, se tem sido uma luta para você viver a vida cristã, é porque talvez nós estejamos nos esquecendo do amor de Deus por nós.
quando a gente é amado, a gente tem prazer em entregar tudo o que nós temos para aquele que nos ama. Mas o amor do Senhor nos transforma. Mas além disso, o pai vai dar uma festa aí, vai fazer um banquete, vai mandar matar um novilho. E eu quero só compartilhar com vocês um costume daquele período, que quando você recebia um convidado de honra, você matava um cordeiro e você derrubava o sangue dele no limiar da porta. E quando ele entrava na casa, ele pisava nesse sangue e dizia assim: agora que eu estou entrando na sua casa, eu tenho um pacto com você. Talvez o pai tenha feito isso, falando: meu filho voltou para casa, eu tenho um pacto com ele é um comigo, ele é bem-vindo na minha casa. O filho talvez tenha pisado nesse sangue derramado na porta. O filho foi honrado pelo seu pai. O filho indigno foi honrado pelo seu pai. Mas nós vamos também ver que o amor de Deus nos distingue. O que diferencia a gente do mundo? É o amor de Deus. E a gente vai ver isso no caso do segundo filho, porque a festa está acontecendo, o banquete está acontecendo, e o filho volta do campo, e quando o filho está voltando do campo, então ele ouve o som de músicas, e fala: tem alguma coisa errada, o que está acontecendo? O pessoal está muito alegre. Qual que é o motivo dessa celebração? O filho está trabalhando, ele não sabe o que está acontecendo. Então ele pergunta para um criado e fala: o que está acontecendo? E o criado diz: olha, teu irmão voltou. E o seu pai está dando uma festa, porque ele voltou com saúde. Ele voltou curado. O incurável foi curado. E o seu pai está alegre, está fazendo uma festa para ele. O filho mais velho fica possesso. Ele diz assim: como isso está acontecendo? E o texto vai dizer que ele para na porta da casa e se recusa a entrar. A gente, o filho está chateado, está fazendo birra. Você, como filho mais velho, não entrar na festa que o seu pai está dando, é uma ofensa gravíssima contra ele. Você está ofendendo seu pai publicamente. Você está insultando. Você está trazendo o seu problema de família para todos verem. Você está expondo o seu pai à vergonha, porque era a função do filho mais velho estar na festa e falar: seja bem-vindo na festa. Essa era a função do filho mais velho, porque o filho mais velho deveria estar à disposição dos convidados. Mas esse filho mais velho desonra o pai, ofende o pai. É uma ofensa gravíssima naquele contexto. É isso que ele está fazendo. E esse filho, ele só até agora estava ocultando a rebeldia no coração dele. Porque vejam só como esse pai é amoroso. Ele sai de encontro para com esse filho. Esse filho que acabou de desrespeitá-lo, de desonrá-lo, o pai vai encontrar com ele. E o pai vai começar a conversar. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para o discurso de ira desse rapaz. Verso 29. Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Sabe o que ele está dizendo aqui? O Senhor dividiu a herança entre mim e o meu irmão. Ele pegou a parte e gastou tudo. O que eu queria era também gastar com os meus amigos. Eu queria também, porque eu recebi. Lembra que eu falei, guarde essa informação? Ele recebeu a herança. Ele não gastou, mas no coração dele estava lá. Quando chegou a oportunidade, olha só. Havia uma rebeldia oculta no coração desse jovem. Ele não se via como filho, ele se via como um servo.
Eu sou escravo do Senhor há todos esses anos. Ele se via como um escravo. E o outro diz, eu vou ser escravo. E o pai diz, não, não vai ser escravo, porque você é meu filho. E ele está dizendo, eu sou escravo. E o pai também vai dizer, não, você não é escravo, você tem herança. O que é meu é teu. Lembra que foi dividido? Não é mais do pai, é do filho. É teu. Mas por que você se vê como servo e não como meu filho? Essa era a condição de um fariseu. Eu não sou filho de Deus. Eu sou um escravo. Então, aos sábados eu não vou viajar. Porque está lá, o quarto mandamento. Eu não vou usar o termo Yahvé, porque eu não posso usar o nome do Senhor, meu Deus, em vão. Olha para a vida do fariseu. É uma vida de escravidão, debaixo da lei. Meus irmãos, como é difícil para nós se formos viver dessa maneira. Porque a gente não consegue cumprir a lei do Senhor. A gente tem que tomar cuidado para a gente não se tornar fariseus, a gente tentar criar as nossas regras e falar assim, é assim que se vive a vida cristã. E além de a gente impor essas regras para a gente começar a colocar sobre a vida das pessoas e falar assim, Isabel, você veio para a igreja de tênis rosa. Não, isso não pode. Tênis rosa na igreja? Não, é preto ou branco. E a gente cria tantas regras, a gente se aprende cheio de leis e a gente se torna escravo quando Deus nos chama para ser filhos dele. E qual é a característica do filho? É que ele é amado. Meus irmãos, não é pela lei que a gente obedece, não é pelo aquilo que a gente oferta a Deus. O que nos torna diferentes é o amor do Pai. É porque você foi amado. Não porque você ofereceu alguma coisa. É que você não está lá no mundo. Não é porque você é melhor. Deus, eu não estou lá no mundo. Não era a oração do fariseu? Te dou graças porque não sou como esse publicano. Quando a gente se esquece do amor de Deus, a gente foca nessas condições. A gente acha que diferencia a gente do mundo é a prática da autojustiça. Não é. Você só não está lá vivendo no mundo, prevaricando, pecando, porque Deus te ama. E porque Ele tem um plano para a nossa vida. Isso nos torna diferentes. Isso nos distingue, o amor de Deus. E quando a gente entende isso, isso nos transforma. Porque agora eu já não sou mais um escravo na casa do Pai. Eu sou um filho amado de Deus. E eu o sirvo com prazer, porque eu amo o Pai e o Pai me ama. Vocês são o povo amado de Deus. Foi por cada um de nós que Deus entregou o seu Filho. Então pare de achar que você é melhor do que o seu irmão. Pare de achar que tem alguma coisa que faz você mais especial do que o seu irmão, porque não tem. É só o amor de Deus. E o mais interessante é que nós só somos amados, porque em primeiro lugar o Pai amou a Jesus e falou, eu vou dar um povo para o meu filho. Eu vou criar um povo que o adore. Um povo que seja herança dele, um povo que ele comprou pelo seu árduo trabalho, é o que diz o texto de Isaías. Eu vou entregar esse presente para o meu filho. E quem foi o presente do Pai ao Filho? Nós. O amor de Deus transforma, porque nos constrange, porque nos distingue. Busque essa liberdade que só o amor de Deus pode nos dar. Não encare a vida cristã como se fosse um peso.
Não encare a vida cristã como se você tivesse que se esforçar ao máximo para conseguir alguma coisa de Deus. Pare de viver a vida cristã desse jeito. O que é ser cristão? É ser amado por Deus. Isso é ser cristão. Sermos amados pelo Pai e vivermos esse amor. Que a gente não ocorra no erro dos fariseus, de ao verem pecadores desfrutando do amor, falar assim: esses pecadores, eles não vivem como a gente, o Senhor se assenta com eles, olha para a gente, cumprimos tão bem a lei, mas o Senhor Jesus disse: a eles eu amo, e isso basta. Eu amo pecadores, publicanos, miseráveis e rebeldes. E o meu amor pode transformá-los. Maior do que a operação que a gente tenta fazer na nossa vida, muito maior é o poder do amor de Deus por nós. Isso transforma de verdade. Sejamos filhos, não escravos, na casa do Pai. E que o Senhor nos abençoe, que Ele nos ajude a viver esse amor que Ele tem por nós.